Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 10 de janeiro. Nesta terça-feira, o Ibovespa ele fechou em queda de 0,74%, com o mercado aguardando cautelosamente o CPI americano de dezembro, que será divulgado na quinta-feira. O desempenho negativo ele foi principalmente causado pelo setor financeiro, uma queda ali um pouco mais de 1%, devido a uma realização de lucros e também mineradoras continuando o movimento negativo de 2023. Essa apreensão do mercado ele também viu a curva de juros encerrando a sessão com altas por toda a curva, e os movimentos positivos incluem local web subindo mais de 5%, que se valorizou depois de uma avaliação positiva por um banco de investimentos, e a 3R se beneficiando de um movimento positivo depois de confirmar os ganhos na véspera e divulgar ontem uma alta de 8,2% mês a mês em sua produção de barris, que causou ganhos de 4,67% no pregão passado. As mineradoras elas continuam um desempenho negativo do ano passado, com Vale caindo 1,27% e Gerdau um pouco mais de 5%, liderando nesta ponta. O minério de ferro ele fechou em queda de 0,25% e destaque de notícia foi o Bradesco, que sofreu avaliação pessimista de um banco de investimento. Em relação à renda fixa, as taxas futuras de juros fecharam novamente em alta ao longo de toda a estrutura a termo, em um movimento de ajustes de posições. Essa elevação representa uma cautela do investidor em relação aos dados de inflação que serão divulgados nessa quinta-feira, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Em relação aos mercados globais, nesta quarta-feira, os futuros dos Estados Unidos operam em relação a uma leve alta, em torno de 0,2, 0,3%. Os mercados eles têm tido uma semana de cautela no aguardo do início da temporada de resultados e da divulgação de dados de inflação ao consumidor americano na quinta-feira, depois da redução das chances de um corte de juros pelo Fed já no primeiro trimestre. Na Europa, os mercados eles operam mistos, enquanto o índice pan-europeu permanece estável, depois do discurso do dirigente do Banco Central Europeu apontar desaceleração da atividade econômica na região e que um corte de juros pode vir antes do esperado. E na China, os índices eles fecharam em queda depois de dois bancos reduzirem o preço-alvo para a bolsa de Hong Kong, citando preocupações com a recuperação econômica da China. E no Japão, a bolsa local continuou em alta e atingiu a máxima histórica desde 1990. Bom, em relação à economia, a semana de indicadores de inflação de 2023 continua. Nesta terça-feira teremos a divulgação da inflação do México, que mostrou leve alta em dezembro, puxada por itens mais voláteis, encerrando o ano acima das expectativas. Apesar disso, o núcleo da inflação continua a mostrar menores elevações de preços, em linha com o esperado. Na Austrália, os dados surpreenderam para baixo, com a inflação fechando o ano em desaceleração. Além desses dados, tivemos a atualização do relatório do Banco Mundial, que prevê um crescimento global de apenas 2,4% em 2024, uma desaceleração em relação aos anos anteriores. O Banco Mundial também ele reviu a projeção de crescimento dos Estados Unidos e espera uma desaceleração a 1,6%, enquanto a zona do euro tem um cenário mais sombrio. E a China ela também deve crescer menos, uma expansão mais lenta em 3 décadas. E na agenda do dia temos apenas os discursos do presidente do Fed de Nova York, John Williams, e do diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem. E em termos de indicadores econômicos, teremos um dia relativamente vazio, com divulgação apenas dos dados mensais de produção e vendas de veículos pela Anfávia,
e no mais o mercado ele fica na expectativa da divulgação dos indicadores de inflação nos Estados Unidos, que é o CPI, e o IPCA no Brasil na quinta-feira. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.